atos. Esse é um assunto muito importante. A gente falou tanto sobre a questão do ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, como que ele foi organizado. E nesse final de semana, Silas Malafaia, deputado federal, que foi justamente o pastor, né, que organizou o ato de Bolsonaro, ele trouxe detalhes de como foi essa organização deste ato. O pastor contou que propôs para Bolsonaro o ato na Avenida Paulista para pressionar contra uma eventual prisão do ex-presidente. Numa live com a apresentadora Antônia Fontonelli, Malafaia falou sobre os bastidores da organização. Diz que ele falou assim, eu tô vendo ali ele calado, amuado. Liguei para ele e falei, você quer ser preso em Mambucaba chorando ou você quer ser preso botando o povo na rua? Se você for botar o povo na rua, eles vão pensar umas 3 vezes. E se isso acontecer, o negócio vai ficar feio. Fecha aspas, foi o que disse Silas Malafaia nos bastidores da organização do ato na Avenida Paulista, que reuniu cerca de 200 mil pessoas. Vamos convocar a manifestação, disse ele a Bolsonaro, para o último dia de fevereiro. Pode deixar que eu banco, disse ele. Essa entrevista foi no último dia 4 de março, mas viralizou somente nesse final de semana nas redes sociais, deixando claro ali do objetivo desse ato, que era justamente pressionar contra a prisão de Bolsonaro. Depois desse episódio, que foi visto como um sucesso por ele, eles resolveram ampliar isso. Tanto é que nesse final de semana, Bolsonaro também circulou em atos pelo Rio de Janeiro. Como é que você analisa, hein, Thales, esses bastidores da organização do ato na Avenida Paulista, Silas Malafaia reconhecendo algo que todo mundo dizia, né? Todos vocês falaram aqui que era óbvio o objetivo desse ato, né? Que ele estava bem claro o objetivo desse ato, mas ele reconhecer isso publicamente fica evidente, essa pressão ao Supremo Tribunal Federal. Aí está o perigo para o Bolsonaro. Fica evidente que o Bolsonaro está querendo, ameaçando o Supremo Tribunal Federal com uma sublevação. E quando o pastor diz aí pode pegar fogo, o que quer dizer pegar fogo? Pegar fogo aí novamente, invadir novamente o Supremo? É fazer quebra-quebra nas ruas? É isso que ele está ameaçando? É claro, é isso. E o Supremo está sendo cuidadoso para justamente evitar isso agora. Mas se continuar, vai ser inevitável. Vai ter que prender, botar a turma na rua e segurar. Não vai ter jeito. E aí vai ter uma medição de forças entre esse tipo de golpismo e a, a sociedade institucionalizada. Agora, olha, isso aí do Silas Malafaia tem várias lições a se tirar disso. A primeira delas é o seguinte: o Lula não está sabendo lidar com os evangélicos. E por não saber lidar com os evangélicos estão indo para o Bolsonaro. Os evangélicos que eu digo, para ser mais preciso, os neopentecostais. Gente como Silas Malafaia e Edir Macedo, da Universal. E aquele menino, o Nicolas, que também é neopentecostal, ligado a uma igreja americana. O Lula não está sabendo lidar com esses neopentecostais. E isso foi determinante na perda de popularidade dele. E é curioso, eu fiquei muito intrigado por que aquele ato do Silas Malafaia estava cheio de bandeiras de Israel. Era só para aproveitar a briga do Lula com Netanyahu? Era, mas também é por outra questão. Essas igrejas, elas mudaram o discurso. Os neopentecostais, antigamente, falavam assim, Jesus Cristo, viva Jesus, viva Jesus. Agora eles não falam mais. Presta atenção. Quem chama atenção para isso é um pesquisador chamado João César de Castro Rocha. Ele diz o seguinte: essas neopentecostais, agora, elas têm uma teologia do domínio, que é uma ideologia de guerra. Eles substituíram Jesus, como o Edir Macedo, que agora
por Davi, do Primeiro Testamento, que era um sujeito que transou com a mulher de um outro, mandou matar e, e virou, era um rei poderosíssimo da guerra. Esse neopentecostal do Primeiro Testamento é o que está funcionando agora, não é mais o do Segundo Testamento cristão, etc. É esse, que tem tudo a ver com os judeus e que é da guerra. É da guerra que o Malafaia está partindo para a guerra, está levando o Bolsonaro para essa política da guerra, junto com o Edir Macedo, etc. Aliás, eles estão planejando juntar o Republicanos do Edir Macedo, Partido Republicanos do Edir Macedo, com todos os outros partidos do Centrão. É esse o perigo que o governo tem que olhar daqui para frente. Interessante a volta aí que o Thales deu sobre a religião e tudo mais. Vamos lá, Josias, essa fala de Silas Malafaia, o organizador do ato de Bolsonaro, reconhecendo o objetivo disso, né? Reconhecendo que foi uma pressão contra a prisão de Bolsonaro, uma pressão ao Supremo Tribunal Federal para não tomar essa decisão da prisão preventiva, que já é vista por alguns como uma possibilidade, né, por outros não. A gente já conversou com vários juristas aqui que trazem opiniões diferentes sobre a decretação ou não de uma prisão preventiva, mas mais do que isso, ele falando, você quer ser preso aí chorando em Mambucaba ou quer ser preso chorando com o povo na rua? Mas, de certa maneira, reconhecendo que a prisão é um caminho, né, Josias? É um caminho inevitável, eu diria, a essa altura, né? O Nelson Rodrigues, Fabiola, dizia que a consciência humana é o medo do rapa. Por esse raciocínio, todos vivem meio sobressaltados, como o camelô que receia ser recolhido pelo rapa na primeira esquina. E o rapa do Bolsonaro se chama Alexandre de Moraes. O Bolsonaro administra o pavor da cadeia, instilando no relator dos seus pesadelos lá no Supremo Tribunal Federal o medo do asfalto. Então, ele leva o Alexandre de Moraes a administrar os ímpetos da sua caneta com o medo de que o asfalto reaja. O êxito dessa estratégia é parcial. Retarda uma prisão preventiva, que, em outras circunstâncias, até poderia ser decretada pelo Alexandre de Moraes. Há outros aí investigados nesse inquérito sobre o golpe que fizeram muito menos que o Bolsonaro e estão em cana. Agora, o Bolsonaro evita repetir ao ar livre que o Alexandre de Moraes é um canalha. Ele está meio fora de si, aí ele acaba mostrando fora de si, ele mostra o pavor que tem por dentro. Faz pose de perseguido, defende a anistia, fala em passar uma borracha no passado, e ele terceiriza a eletrificação do ambiente ao Silas Malafaia. Aí o pastor fala às suas ovelhas sobre uma hipotética ditadura do judiciário, diz que o Alexandre de Moraes tem sangue nas mãos, e insinua que a prisão do Bolsonaro incendiaria as ruas. Nesse filme, o Bolsonaro se faz de coitadinho, enquanto os seus aliados o apresentam como o fortão das praças públicas. O coitadismo desse suposto inocente, perseguido, é dissolvido pela delação do tenente-coronel Mauro Cid e pelos depoimentos dos ex-comandantes militares que denunciam agora à Polícia Federal uma tentativa de golpe que eles se abstiveram de denunciar lá atrás, em tempo real, quando realmente acontecia, né? E o capitão fortão das ruas, dessas ruas cheias, evita que o Bolsonaro seja alcançado por um mandado de prisão preventiva do Alexandre de Moraes, mas não vai evitar a sentença condenatória ao final do processo, depois do indiciamento da Polícia Federal, de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, que será depois convertida em ação penal, que possibilitará ao Bolsonaro o pleno exercício do seu direito ao contraditório, direito de defesa, depois de todo esse processo, que será antecedido, aliás, no caso, antes do caso do golpe, virão
os casos da falsificação de cartões de vacina, o caso das joias, tentativa de vender joias da República e outras encrencas menores do Bolsonaro. Isso tudo vai diluindo essa imagem do perseguido. Tem muita encrenca ainda para ser analisada, né? E lá no final, evidentemente, a prisão será inevitável, a prisão do Bolsonaro. Então, retarda agora, não vem a prisão preventiva, que poderia até vir, em outras circunstâncias, mas lá na frente virá a decisão definitiva. E o Bolsonaro, a despeito de os aliados todos insinuarem que ele pode lá na frente desrespeitar decisões judiciais, ele já deu mostras de que quando a decisão vem, ele fica pianinho. Agora mesmo, recentemente, o ministro Dias atrás, o ministro Alexandre de Moraes, mandou apreender o passaporte do Bolsonaro, reteve o Bolsonaro em território nacional. O que fez o Bolsonaro? Entregou o passaporte. Isso mostra, Fabiola, que na hora que o rapa passar, o Bolsonaro vai para a cadeia, como qualquer um que for sentenciado, ainda mais uma sentença do Supremo Tribunal Federal. Então, retarda, mas não evita. Quando você falou Rapa, gente, ficou tão clara aquela imagem, né? Quem já viu o Rapa, é muito curioso acontecer, né? Na 25 de março, por exemplo, aqui, ó, o Rapa, o Rapa, o Rapa, a galera sai correndo, sai. Eu fico imaginando essa cena, o Bolsonaro, todo mundo saindo correndo, ó, o Rapa, você já imaginou? Foi boa a lembrança aí, o Josias, dessa situação. Ô, Thales, pode ter alguma complicação para o Malafaia, essa frase dele? Ele na fala, ele não atacou o Supremo na entrevista, né? Mas ele disse aí, reconheceu que era para pressionar para que ele não fosse preso. Mas, porque ele foi muito cauteloso, tanto é que no ato da Paulista, ele mesmo falou, ele não deixou ninguém falar sobre o Supremo Alexandre de Moraes. Só ele que pôde falar, porque ele disse que ele tomou cuidado com isso. Pode complicar ele, porque uma fala aí às vezes mal feita, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes, pode complicar para Malafaia. Malafaia pode ter alguma complicação jurídica também sobre isso. Como é que você vê nessa entrevista dele que viralizou esse final de semana? Tem alguma complicação que você enxerga, não? A primeira complicação é para o Bolsonaro. Por quê? Porque o Malafaia torna o ato um ato de resistência, de ataque ao Supremo Tribunal Federal contra a prisão do Bolsonaro, com a presença do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro incentivando uma ação precoce contra ele, contra o Supremo. Isso daí é perigoso para o Bolsonaro tomar uma prisão preventiva e o Bolsonaro no rastro disso como auxiliar do Bolsonaro. Isso é uma possibilidade, de fato. Pode ocorrer isso. Agora, o básico é o risco de o próprio Bolsonaro acabar. Eu acho, concordo com o Josias, que, na verdade, o Supremo vai tomar cuidados e, com o tempo, tem tantos casos contra o Bolsonaro que o Malafaia não poderá sustentar tantas manifestações como essa para tentar. Agora, a maior medida que a justiça pode tomar contra o Malafaia não é uma prisão, uma coisa assim. A maior reação tem que ser no bolso do Malafaia. O bolso do Malafaia dói muito as coisas no bolso do Malafaia. Então, se você cortar benesses, isenção de impostos, esse tipo de coisa, para essas igrejas que são, na verdade, belicosas e que estão numa atitude de enfrentamento da sociedade, do Estado de Direito, etc., cortar essas benesses, corta isso. Aí a coisa muda de figura. Quando ameaçar o bolso do Malafaia, certamente ele vai recolher as armas dele e vai para o canto. E o Malafaia, quando ele reconhece aí que o objetivo era justamente pressionar pela não prisão